Olá, eu sou o João Henrique, você é a... Olá, eu sou a Paula Vitória. E estamos aqui com o nosso entrevistado, Romani. É um prazer estar aqui. Pois bem, Romani, nós somos alunos da instituição Uninassal, nós somos alunos do sexto período, e a gente vai lhe fazer algumas perguntas sobre o nosso tema. O nosso tema é justamente falando sobre a tecnologia na educação. Se a tecnologia está sendo bem utilizada ou não utilizada, quais são os desafios que tem com a tecnologia dentro das escolas, seja elas públicas ou privadas e tudo mais. Iremos lhe fazer algumas perguntas para entendermos melhor a sua opinião e a gente conseguir conversar melhor sobre isso. Seu papo de visão, né? Uma das nossas primeiras perguntas é: você, como educador, pode explicar como é utilizada a tecnologia no ambiente escolar? Bom, primeiramente, assim, é uma honra estar aqui com vocês, né, participar desse momento, estar compartilhando conhecimento com vocês, no caso, a academia. Sim, sim. E, de modo geral, assim, a tecnologia hoje está em todos os lugares. E a gente tem tantos os avanços quanto os desmerecimentos, a má utilização da tecnologia também. Mas, de modo geral, a tecnologia está inserida na educação nos mais diversos campos. Desde as aulas, realmente, de informática, tecnologia, curso, design e tudo mais, ou então nos implementos, né? Tem muitas escolas da rede particular, inclusive, que já têm metodologias utilizando tecnologias, né? Lousas digitais, tablets para os alunos. E nas redes públicas, aí é onde mora um problema um pouco mais complexo, porque aí tem a questão de financiamento, enfim. Mas, de modo geral, a tecnologia hoje está sendo utilizada de uma maneira, na medida possível, bem, né? Apesar das dificuldades que a gente encontra. O MP3, por exemplo, propicia oficinas de tecnologia para os alunos. A gente tenta ingressar eles na tecnologia, inserir eles digitalmente, porque basicamente hoje, sem tecnologia, eles não têm nem condição de entrar no mercado de trabalho. Mas, de modo geral, a gente sabe que é uma atividade bem dificultosa, né? Não são todos os nossos alunos, nossos assistidos, que têm condição de ter acesso à tecnologia em casa. Muitos deles não têm computador, mal têm um celular para mexer, né? Mas a gente entende que é necessário ele ser incluído digitalmente. Então, assim, uma das principais dificuldades que a gente vê no uso da tecnologia é a relação, basicamente, do subsídio, né? A gente vê que, muitas vezes, isso fica filtrado só para as escolas privadas, que têm recursos próprios, na maioria das vezes. Mas quando se trata de órgãos públicos, municipais, estaduais, a gente vê uma defasagem muito grande, né? Até uma crítica que a gente faz às instituições, tanto o poder público quanto o poder privado, que é a iniciativa quanto à tecnologia. O que a gente mais vê nas escolas públicas são laboratórios defasados, laboratórios sucateados, escolas técnicas que deveriam instruir os alunos a fazer a manutenção desses aparelhos, simplesmente fecham as portas para eles. A gente tem relatos também de alunos que o laboratório funciona, mas dentro da escola é só uma equipe pequena que utiliza. Então, criam-se um nicho dentro da própria escola pública que devia ser aberto para todos. Mas, assim, de modo geral, boa parte das escolas já tem que se inserir digitalmente. Mesmo sem recurso, mesmo sem financiamento do governo, do estado, do município, mas elas têm que fazer esse tipo de trâmite. Isso se dá muitas vezes por conta da pandemia. Na pandemia foi um cenário que a gente viu, que basicamente os alunos tiveram que ficar totalmente à distância e quando precisou dos laboratórios, não se teve uma resposta, né, suficiente. Não teve o acesso tanto para os alunos também quanto para os professores, até porque, como estava muito restrito, até como você mesmo disse, os laboratórios eles foram esquecidos. Acabaram sendo utilizados mais como um lixão, assim dizendo, porque como as salas estavam vazias, só com computadores, todos eles ficando empoeirados, as pessoas começaram a utilizar como uma espécie de depósito, esquecendo totalmente da importância da informática na vida até mesmo das crianças, quanto para os professores. Exatamente. Porque assim, a gente vê o cenário que é pós-pandêmico, né? A gente teve a pandemia que basicamente revolucionou a tecnologia. Por exemplo, se hoje a gente consegue fazer ligações, videochamadas, né, ligações de vídeo, ligações de voz, com a qualidade muito boa na maioria dos aplicativos de comunicação, graças também à pandemia. Sim. Praticamente foi obrigado a passar a usar isso, né? Antes da pandemia, não existia chamada de vídeo assim com a frequência que a gente tem hoje, não existia chamada de voz via aplicativos, né? Não era chamada tradicional. E hoje em dia, devido à pandemia, a tecnologia favoreceu
e auxiliou a gente a poder se comunicar com mais rapidez e eficiência. Não só a comunicação melhorou, mas também acho que até mesmo questões financeiras, como bancárias, também Sim. teve um auxílio ainda maior, justamente por conta do grande avanço tecnológico que a gente teve com a pandemia. Você acha que com esses avanços tecnológicos que a gente teve atualmente, no caso, 2 anos anteriores, eles conseguiram simplificar ainda mais atualmente? A gente está tendo mais avanços agora ou a gente conseguiu parar um pouco no tempo? Bom, basicamente assim, quando você pega esse retrato aí na história recente, de 20 até aqui, né, 2020 até aqui, esses últimos 4 anos, é notório que o avanço foi gigante. Sim. Avanços que a gente demoraria talvez 8 anos, foram feitos em 2 anos, que foi a necessidade. A gente basicamente teve o mundo todo em colapso, todo mundo em isolamento. Então as startups, as big techs, as grandes empresas de tecnologia, elas tiveram que, quase que por obrigação, investir ainda mais no avanço tecnológico, em procura de novas tecnologias, novos sistemas. Por exemplo, durante a pandemia, viu-se ainda mais a necessidade de transferências bancárias. Por exemplo, antigamente você andava com dinheiro espécie. Né? Hoje em dia, basicamente, Pix. a gente tem moedas digitais. Então, assim, todo esse cenário que a gente vê de mudanças agravou-se ainda mais por causa da pandemia. E aí a gente fala, voltando para o assunto da educação, é que, querendo ou não, o gestor, o professor, o coordenador, os alunos, de modo geral, precisam da tecnologia para interagir com as escolas, com o ensino. Né? Mas também tem o adendo que, assim, muitas vezes, as ferramentas tecnológicas que deveriam ajudar os alunos, muitas vezes acaba atrapalhando. Inclusive, recentemente a gente está com o trâmite no governo federal com a proibição do uso de aparelhos eletrônicos, né, na sala de aula. A gente vê que essa questão também dos aparelhos eletrônicos, né, para os alunos, de certa forma, acho que prejudica, né, na forma de chamar a atenção para outras coisas, em vez de ser o objetivo é o estudo, né, para ajudar, né, em algo, e-book, né. Então, a gente vê que isso também é um grande problema. De modo geral, assim, o que a gente consegue enxergar é que a tecnologia está aí, né? A tecnologia existe e já está sendo avanços frequentes. Hoje em dia você vê celular novo a cada 2, 3 meses. Infelizmente, o problema maior, a gente até brinca, que está entre a cadeira e a mesa. O problema é o usuário. É eu chegar para vocês e dizer assim, olha, eu vou dar internet de graça para vocês, internet para você navegar, fazer o que você quiser. Né? O João pode pesquisar coisas totalmente aleatórias e a senhorita pode usar simplesmente para fazer estudos. Então aí vai do uso. Aí é uma esfera que a tecnologia, a inteligência artificial, ela não consegue chegar. É o usuário. A internet está aí livre para todos. Por mais que a gente tente bloquear o que for, exatamente. Tanto que existe não só aplicativos e outras ferramentas que a gente pode estar instalando nos celulares, computadores, tablets, que conseguem fazer bloqueio de outros aplicativos, mas mesmo eles não são 100% confiáveis, porque até eles mesmo têm uma quebra. Exatamente. Assim, o que a gente diz é que tudo existe uma vulnerabilidade, né? Tratando tecnologia não é diferente. Sempre vai ter uma brecha, sempre vai ter alguma coisa que vai ter um abençoado que vai procurar, que vai tentar mexer, que vai tentar ir atrás. O que a gente diz sempre assim, é o uso. Né? A gente fala muito na questão da biologia humana, por exemplo, você é o que você come. Né? Sim. É aquilo que você come. Se você come bem, se você come direito, obviamente você vai ter um sistema imunológico bem mais eficiente, né, e tudo mais. Agora, se você só come besteira, come coisas não saudáveis, obviamente sua saúde também não vai estar lá 100%. Da mesma modo, a gente fala da tecnologia. A tecnologia deve ser usada para fazer coisas interessantes em relação não só à sua vida pessoal, como profissional. Por exemplo, o aluno pode usar a tecnologia para entretenimento? Pode. Ele pode assistir o YouTube, pode acessar vídeos no TikTok, entretenimento. Elas também funcionam dessa forma. Mas a maior dificuldade que a gente vê é que o aluno não enxerga que a tecnologia, que aquele aparelho também serve para estudo. Ele acredita que aquele aparelho é só entreter, falar com as pessoas, interagir, né, redes sociais. Mas, na verdade, tem toda uma outra gama de aspectos que ele não vê. Ou, basicamente, não quer ver. Não quer simplesmente utilizar isso. Mas, por exemplo, uma das redes que a gente fala muito, que é uma rede social muito conhecida, que é o LinkedIn, a maioria dos jovens hoje não usa, nem conhece. Então, assim, a ideia nossa é fazer isso também. A 33 tenta levar para
os meninos, não só os que estão aqui com a gente, mas os que a gente busca nas comunidades, essa visão diferente. Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, a gente precisa pensar diferente. O que a gente vê muito é notícias falsas, notícia que, assim, você vê uma frase e acha que já leu a notícia toda. Quando você não... aquele link que você recebe, você vê o link, nem abre a notícia e já crê que aquilo seja verdade. Então, assim, até essa questão indo já para o lado psíquico mesmo do ser humano, a gente está deixando de lado. A gente está deixando de ter pensamento crítico. Quer dizer assim, não é porque o João falou que é verdade, não é porque o Romain está falando que é verdade. Pesquise, vão atrás. E aí, para isso que serve a tecnologia. Hoje em dia, se você falar alguma coisa, eu posso muito bem aqui rapidinho, 2 minutinhos, eu pesquiso e encontro uma brecha. Exatamente. Né? E infelizmente a gente está perdendo esse senso crítico. E, de novo, é uma coisa que a tecnologia não vai conseguir abranger. Que é aquela coisa, João, estou te dando a internet. Agora, se tu só quer pesquisar coisas desnecessárias, eu não posso fazer muita coisa. Pois é, isso vai muito dar uma maturidade da pessoa também. Exatamente. Por isso que a gente tem que tentar reforçar não só a questão do avanço tecnológico, mas as transformações que ela faz na vida do jovem. Transformar de uma forma que aquilo se torne algo positivo para que ele possa usar no dia a dia. E não só no cotidiano. Porque o cotidiano é o que ele faz dentro de casa. É o que ele vai fazer do lado de fora, no tempo livre dele. Já o dia a dia é o que ele vai usar mais para frente, no profissional, o que ele vai utilizar dentro de casa para estar ajudando a mãe ou o pai. Por isso que é sempre bom a gente conseguir ter uma noção de diferença entre tanto o cotidiano quanto o dia a dia. Exato, porque basicamente é o desenvolvimento de carreira, né? Isso. Porque assim, a gente vê que as escolas muitas vezes preparam o aluno e simplesmente terminou o ensino médio, acabou. O aluno fica aí à mercê e aí, obviamente, em alguns casos ocorre de o cara tomar decisões erradas. Sim. Mas assim, o que a gente diz é assim, o aluno tem que ser preparado para a carreira profissional desde o início. Lá, quando o aluno já está no primeiro ano do ensino médio, ele tem que ter aquela sacada de dizer assim, olha, daqui 2 anos não tem mais escola, você tem que procurar alguma coisa, você vai fazer um curso superior, você vai entrar no mercado de trabalho, você tem que tomar algumas decisões daqui para frente que vão impactar diretamente na sua vida. Romano, você acha que os professores eles estão sendo treinados para lidar com as tecnologias hoje em dia? Bom, assim, durante a pandemia, inclusive, houve uma resistência muito grande na inserção de aparelhos tecnológicos nas escolas. Isso não é exclusivo aqui de Teresina, do Piauí. Eu acho que no mundo todo teve boa parte dos professores que tinham uma certa resistência em adotar celular, em adotar luz tecnológica, em fazer aulas EAD. Sim, isso é verdade. Tanto que no meu TCC, que é justamente falando sobre os avanços tecnológicos, como que tudo isso modificou tanto dentro da pandemia como fora, tem muitos relatos dentro do próprio TCC de alguns professores, não só daqui do Brasil, mas também de fora, que eles encontraram não só a resistência, mas também aquela questão que acho que isso é a parte mais impactante, que foi outros profissionais que não estavam tendo a paciência de conseguir ensinar aquelas pessoas. Já eram pessoas de mais ou menos de idade, outros que não tiveram tanto acesso à tecnologia, eram professores que realmente tinham, por exemplo, um PhD, um doutorado, já eram professores realmente formados que estavam disponíveis a querer aprender. Assim como tinha outros professores que não queriam aprender, que eles realmente já estavam tão acostumados com o modelo analógico, que quando foi se forçado a ir para o digital, eles preferiram não seguir mais a carreira como professor e esperar um determinado momento para voltar para o sistema analógico. Exatamente, porque assim, eu até tendo um pouco de da visão deles, né? Os professores, em alguns casos, obviamente, não tem como generalizar, mas em alguns casos, eu acredito que parte deles pensou da seguinte forma: bom, eu já sou bom naquilo que eu faço, será possível que eu tenho que aprender mais coisas ainda para continuar sendo bom? Então, assim, teve muito essa questão da resistência por parte dos professores. Eu não falo nem só da questão da geração, né? Os professores mais antigos e tudo mais. Nem tanto isso. Teve os professores até novos que não queriam muito essa ideia de utilizar aparelhos tecnológicos em ambiente escolar. Das aulas em EAD, né? Aulas sem presencial, o aluno ia só uma vez por semana e depois foi voltando à normalidade. Mas, de modo geral, assim, o que eu digo sempre é: você, como ser humano, né, tem que saber se adequar ao ambiente.
Por exemplo, o João está lá na Nassau. O ambiente está pedindo que ele faça um estudo de tecnologia, ele tem que se adequar e fazer um estudo de tecnologia. O ambiente está pedindo que você faça um estudo de causa, por exemplo, de crianças das idades iniciais. Você tem que fazer um estudo de causa das idades iniciais. Por quê? Porque você tem que entender assim, o mundo não gira em torno de você. É você que tem que se adequar com o restante do mundo. Então, assim, os professores de modo geral, mas, digamos, a comunidade gestora escolar, né, que envolve os diretores, os coordenadores, os professores, diretor de turma, basicamente, eles tiveram muita dificuldade nessa inserção. E aí foi meio que assim, ou você faz, ou você faz. Porque nós estamos na pandemia, você não vai dar aula em sala de aula. E aí, já indo para as idades maiores, tinha professores que estavam aterrorizados. Então, se eu for para a sala de aula, eu corro risco de vida. Entendeu? Então, assim, tem todo esse contexto que a gente precisa ver. Por isso que eu digo que esse cenário em específico de 20 para cá é um cenário específico na nossa história. Porque, basicamente, nós tivemos uma pandemia que nunca houve no mundo. Nós tivemos avanços tecnológicos que não vão ocorrer tão cedo. Eu falo muito para os alunos. A gente hoje usa os smartphones. Né? Beleza. Pega os smartphones aí de 2015. Então, pega os smartphones de 2017, 2018. Qual foi o grande avanço dos smartphones de lá para cá? Vejamos, a Motorola acrescentou 50 números a mais. O que eu quero dizer assim, a gente é mais ou menos da mesma faixa etária. Sim. Vamos lá. Você pega um telefone celular nos anos 2000. De 2000 para 2005, mudou muita coisa. Mudou. De 2005 para 2010, saiu do teclado físico, foi para a tela virtual. De 2010 a 2015, mudou aí armazenamento, qualidade e tudo mais. De 2015 para cá, mudou o foram feitas melhorias. Exatamente. Muitas coisas. Processamento, hardware, Exatamente. teve a questão tanto da memória, de outras coisas. Começou. O MP3 é uma organização não governamental que existe desde 2004. A gente fala 2004 porque é quando fundou o CNPJ. Legalmente falando, desde 2004 o MP3 existe e está ativo em tempo também. Mas o processo de educação social, o trato com as crianças, o trato com os jovens na periferia, vem bem antes disso, principalmente pelo nosso fundador, que é o Ivan, que já é educador social há mais de 30 anos. Mas o MP3 hoje, basicamente, sobrevive de doações, seja instituições, pessoas físicas e tudo mais. Hoje, o prédio que a gente está aqui é um prédio que era um prédio da SAS, do governo do Estado, que está cedido para entidades. Os nossos colaboradores, eu, os outros instrutores, os técnicos, nós somos atrelados a algum projeto. Projetos da SAS, projeto da SEDUC, são projetos de educação. Mas, de modo geral, a instituição em si sobrevive de doações. Aí, por exemplo, o galpão que a gente tem ali, que a gente recebe os equipamentos eletrônicos, a gente recondiciona, recupera e transforma e bota no mercado de novo. Aí é vendido tanto para o mercado interno, o cara que trabalha com conserto de ventilador, ele não vai achar a peça lá na loja, lá no shopping. Ele vai buscar alguma sucata, alguma coisa. E aqui no MP3 a gente recebe muitos ventiladores. Aí ele vem até aqui e compra aquele periférico. Mas o ventilador queimou, não tem conserto, não tem como recuperar nada. Ele é encaminhado para a recicladora. Que aí a gente tem um contrato, até está sendo renovado nesses últimos meses, que é uma recicladora que tem aqui no Brasil. Aí esse material é todo carregado no caminhão, e aí mais ou menos 20 toneladas de material, é encaminhado para a recicladora. E aí o MP3 também gera receita com isso. Mas não vai para reciclagem, não vai ser vendido no mercado interno, esse material vai ser feito o quê? A gente tem as oficinas de artesanato e recondicionamento de materiais. Por exemplo, esse auditório aqui. Aquele rack veio de doação. Aquele computador que está ali em cima veio de doação. Essas caixas de som vieram de doação. A mesa de som que está dentro do rack veio de doação. Então foi tudo recuperado. Aí o que acontece? Nós temos cursos de capacitação técnica, curso de informática básica e o curso de montagem e manutenção de computadores. Aquela placa-mãe de computador que queimou, que não funciona mais, ela pode servir como material de ensino. E até mais seguro para mim, que sou instrutor, entregar na mão do João, por exemplo, que não sabe nada de computador. Porque ele não vai correr o risco de queimar aquilo ali, que já está queimado. E nem tomar um choque, Exatamente. porque não corre mais energia. Exatamente. Então, assim,
existe sempre uma destinação para qualquer periférico. Por exemplo, o nosso pátio hoje, os bancos são vasos sanitários. A gente foi recolhendo esses bancos, estavam nos lixões espalhados por Teresina. A gente foi recolhendo, obviamente, higienizando, fazendo a pintura, o grafite, tem alguns que estão ilustrados e tudo mais. Está no pátio, nosso pátio. Sim. Alguns itens que a gente tem também são telas de TV, que a gente confecciona os quadros decorativos. E aí, por último, mas não menos importante, o nosso laboratório de informática é um laboratório que tem 31 máquinas, são 30 máquinas de alunos e a máquina da professora, a instrutora. Das 31, 10 foram uma parceria que foi via governo do estado, que eles cederam as máquinas, e 21 máquinas vieram do lixão. Ou seja, eram máquinas que iam para o lixo e foram reaproveitadas. E hoje, apesar de nós sermos uma ONG, não tem dinheiro para nada, muito pelo contrário, a gente vai pedir dinheiro para o povo. A gente tem um laboratório com 31 máquinas funcionando e com suporte praticamente 24 horas. Coisa que, por exemplo, o poder público anda longe disso. Muitas escolas do estado, muitas escolas do município, os laboratórios são todos sucateados. E hoje o MP3, que não tem condição financeira praticamente quase nenhuma, consegue manter um laboratório funcionando direto. O curso de informática básica, inclusive, é o único curso que está desde 2004. Ele nunca parou, com exceção da pandemia, obviamente. Mas ele nunca parou. Sempre teve alunos matriculados. E, obviamente, esses alunos são ingressados no mercado de trabalho. A gente sempre está enviando currículo para esses meninos. E aí a gente tem, além desses projetos de tecnologia, tem os outros projetos que envolvem a sociedade. E a gente tem um projeto de cinema, que leva cinema nas comunidades, é o Cine Periferia. O que é o cinema na comunidade? Basicamente, assim, no estado do Piauí a gente tem 224 municípios. Certo? Dos 224 só tem 3 que tem sessão de cinema. Teresina, Picos e Parnaíba. Tinha de Floriano, mas de Floriano fechou. O que acontece? Se nós aqui já tivemos acesso ao cinema, está lá, né, na salinha, confortável, comendo pipoca, né, acompanhando a granada, nós somos a minoria. Eu não falo nem do Brasil, eu trago para o estado. Somos, sei lá, de 224, nós estamos entre os 3 municípios. Então, assim, a ideia do MP3, e foi isso onde começou, né, levar a 7ª arte para todo mundo. Deixar isso acessível. Então, em resumo, como é o cinema? A gente tem um carro de som, que é uma Kombi, tem uma caixa de som amplificada. A gente tem uma tela de assim, maior do que essa, que tem aqui no nosso auditório. E a gente exibe sessões de títulos de cinema nas comunidades. Eu até acompanhei pelo Instagram mesmo a ação de vocês, mas achei bem interessante a forma como vocês trazem essa alegria para outras crianças, e ainda mais com desenhos educativos, porque eu já até percebi que vocês utilizam principalmente os desenhos que foram feitos com modelagem 3D. Exatamente. E os bonecos de cera. Isso. É porque assim, aí já é uma questão não só minha, mas como o MP3 como um todo. Uhum. A gente não pode chegar na comunidade e exibir qualquer título. Sim. Chegar lá para ele e exibir o filme Super-Homem. O Super-Homem. Isso não existe, cara. Então, assim, a gente tenta trazer a realidade. Por exemplo, os títulos que a gente está exibindo no cinema que está atuante, né? Acredito que, se não hoje, mas na segunda já retornam, que são sessões itinerantes, todo dia é um bairro diferente. A animação em 3D, que é um filme que retrata justamente a inclusão através do esporte, né, que é O Homem das Cavernas, é o nome do filme. Sim. E o outro trata de pessoas em situação de rua, que estão participando de um campeonato mundial de futebol de pessoas em situação de rua. Os times são compostos por pessoas em situação de rua. Aí tem um campeonato mundial que está sendo exibido. Caramba, então, assim, a ideia da gente é levar a realidade, realmente. É levar filmes que tratam da realidade. Quando a gente vai para alguns assentamentos quilombolas, inclusive, a gente leva filmes que tratam dessa questão. Uhum. Porque não adianta nada eu chegar numa comunidade e simplesmente jogar o filme lá, exibir, deu 1h30, fecha tudo, bota embora. Não, a gente não tem essa ideia. Porque, assim, não é fazer de qualquer jeito. A gente quer fazer realmente uma experiência magnífica para todo mundo. Então, assim, que seja significativa para o aprendizado. Porque, né, o que a gente fala muito é assim, na maioria das vezes, o aluno que assistiu, o jovem que assistiu o cinema lá no bairro dele, ele vem aqui. Ele lembra daquilo ali. Por exemplo, hoje eu acredito que cada um de vocês já foi no cinema. Então, para vocês hoje no cinema é uma coisa, assim, não é tão impactante. Mas eu acredito que, por exemplo, o João já está perto dos 30 anos.
Aí o João vai no cinema a primeira vez. Com certeza ele vai lembrar desse dia muito mais do que se ele tivesse ido lá com 10 anos de idade. Isso é verdade. Por exemplo, eu tô perto dos 30 também. Eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema. E eu já tinha por volta de 10, 11 anos de idade. Então, assim, são experiências únicas. E isso, obviamente, não tem dinheiro no mundo que pague. Você olhar, levar numa comunidade que basicamente todo mundo diz, vixe, tu vai no bairro tal. Vixe, cara, ninguém entra ali não. Polícia não entra, nem os malas não deixam entrar, a confusão é doida, a roubaria é bala todo dia. É lá que a gente vai. A gente chega lá e diz assim, ó, a gente quer exibir esse filme, que é pra comunidade, é um entretenimento pra você, de graça. E muitas vezes a gente leva até pipoca. De graça. O que a gente cobra deles é só o tempo de assistir, só isso. E na maioria das vezes não tem conflito. Todo mundo assiste o filme tranquilo. Se diverte, sorri. São experiências que muito dificilmente eles teriam. Sim, é algo que o dinheiro não compra e algo que é muito significativo, não só para jovens, crianças, mas também até mesmo para os adultos. Exatamente. Porque nem sempre os adultos vão ter aquele tempo de ter algo diferente. E muitas vezes recursos, né? Porque querendo ou não, por exemplo, você pega a Teresina, sala de cinema só tem nos shoppings. E dois, Rio Poti e Teresina. Aniversário não tem mais. Então assim, já é um nicho muito específico. Aí o cara sai da zona sul, extremo sul de Teresina, aí ele tem que gastar com transporte. No shopping ele vai comer alguma coisa, e não é barato. Tem o ingresso de cinema. Também. Com certeza ele vai querer comprar pelo menos uma pipoca pequena para assistir o filme. Então, olha, só aí você já lista 4, 5 despesas que ele vai ter. Fora o retorno para casa, que vai ser de noite, com certeza vai estar mais caro. Com certeza não vai ter ônibus também. Obviamente. Isso aí a gente nem entra nesse assunto. Mas, enfim, né? Mas, de modo geral, para uma pessoa que tem um recurso já limitado, ela não consegue dispor de parte dele para um entretenimento, para um lazer. É todo comprometido com o mínimo do mínimo. Alimentação, pagar a conta para ninguém desligar a tua tomada ali. Basicamente assim que funciona. E aí, além desses projetos que já listei aqui, o mais recente é o aquilombamento que a gente tem na cidade de Altos. É um terreno que a gente adquiriu com financiamento da venda de produtos do Bazar da Receita Federal. A Receita Federal, ela propõe projetos, ela seleciona projetos para financiar. E é mais ou menos assim. Ela chega em Teresina e diz assim, tem um bazar para ocorrer em Teresina. A gente precisa que as entidades de sociedade civil, né, as ONGs, institutos, né, associações, enviem projetos para serem avaliados. E a gente enviou o projeto de criar uma propriedade, de ter uma propriedade para desenvolver a agricultura familiar. O projeto foi aceito. Aí, junto do MP3, mais outras 2 entidades foram selecionadas. E aí é feito o feirão da Receita Federal. Sim. Inclusive já tiveram 2, se eu não me engano. Esse próximo ano deve ter. Mas enfim. Aí a partir da venda dos produtos do feirão, o valor é dividido igualmente para as instituições executarem os projetos. E aí o MP3 foi agraciado com um desses feirões. E com o financiamento a gente adquiriu essa terra em Altos. A gente tem uma propriedade agrícola. E a ideia é justamente fomentar a agricultura familiar. E aí a gente tem parceiros na área da agricultura, por exemplo. A gente já está levando curso de capacitação técnica, a gente já teve curso de operador de máquinas agrícolas, curso de roçadeira, que assim, para a gente das cidades, assim, operador de máquina, que nada. Se você parar para pensar, hoje um trator, uma colheitadeira de soja, por exemplo, é 3 milhões, 4 milhões de reais. Você não vai entregar uma máquina dessa para você operar. Você não sabe dirigir mal uma moto, você vai operar uma máquina dessa? Pois é. Então, basicamente, você tem que ter uma capacitação técnica para saber manusear e operar aquela máquina. Então, assim, o MP3 já fez esses cursos, inclusive, a gente formou a turma. A ideia é fazer com que as pessoas lá na zona rural se aproximem também desse conhecimento técnico. Por exemplo, aqui na cidade a gente fala de roçadeira. Assim, roçadeira, aqui na cidade, mas no interior, faz uma diferença muito grande. E aí você saber fazer manutenção de roçadeira, aí você, basicamente, está com a sua renda garantida numa zona rural dessa. Porque chega e diz assim, fulano de tal faz manutenção. Aí imagina, o cara tem que sair lá da zona rural, andar, 15, 20 quilômetros para levar para a cidade a roçadeira, para deixar lá 2, 3 dias consertando e ficar 2, 3 dias parado. Esse tempo todo gasta. Exatamente. Pra nada, né? Porque se tivesse realmente uma pessoa capacitada na própria zona rural,
ele teria mais acessibilidade, teria menos tempo gasto. Exatamente. E é isso que a gente leva assim, não só para os parceiros, mas para os possíveis alunos, futuros alunos, que a gente tenta pegar também os alunos regressivos de sistema penal, para capacitar eles e, obviamente, revolucionar a questão da ideia deles, né? Sim. Mas, assim, a ideia principal é, primeiro, desvincular essa cultura que a gente tem quando a gente pensa em agricultura, né? A gente pensa em agricultura, você pensa que é só enxada, machado, mato, esquece isso aí. Hoje tem colheitadeiras de soja que já estão aqui em União, praticamente. Um operador de máquinas ganha R$5.000. Sim. Então, assim, para uma pessoa que basicamente não tinha vislumbre nenhum de futuro, imagina, você está na zona rural de Altos. Perspectiva zero. Você está trabalhando para ter uma diária ali de R$100, R$150. Isso trabalhando, ó, de 8 da manhã, 8 da manhã já é tarde, né? De 6 da manhã, 5 da manhã até meio-dia, de 1 hora até 5 horas, o dia todinho. Trabalho pesado. Inclusive, acho que o Nordeste em geral, ele tem, esses tempos, ele mais cresceu em questão dos aspectos agrícolas e pecuários, justamente por conta disso, que a gente realmente está com... querendo ou não, é a nossa economia. Nossa economia, ela se fomenta justamente na agricultura e na pecuária. Só que a gente vê também que a tecnologia começou a fazer com que esses campos se tornassem mais agradáveis. Exato. Porque se tornou a gente usa agora a tecnologia como uma ferramenta para acelerar Exatamente. o trabalho. E a gente consegue ver muito isso hoje em dia. Imagina, você tem um terreno de 5 km de extensão por 5 km. Ou seja, dá 25 km quadrados. Você vai fazer uma varredura desse terreno. Você vai de pé? Que nada. Você vai de drone. Você senta ali na sombrinha do pé de caju ali, fica ali, liga o drone e ele vai mapear tudo para você. E detalhe, como eu falo sempre, para você operar um drone, você tem que saber. Até legislação. Porque existe uma legislação específica para o uso de drone. Tá? E isso também é um dos tópicos que a gente quer levar lá para a comunidade de Altos. Porque a ideia é justamente capacitar o máximo possível. A pessoa chega lá no interior de Altos e assim, porque só tem vaca, boi, que nada. Aqui tem gente que opera máquina, aqui tem gente que faz manutenção de roçadeira, faz manutenção de motosserra, opera drone, querendo ou não. Aqui em Teresina, o operador de drone está ganhando R$10.000. Aqui em Teresina. Tem pessoas que já estão fazendo investimentos, tipo assim, ele tem uma estrada, né? Por exemplo, um carro com carroceria, ele faz a adaptação do carro, tipo setup, né, no carro. Ele vai na propriedade da senhorita, por exemplo, chega lá e diz assim, onde é a demarcação do terreno? Não, é nessa cerca aqui, assim, assim. Ele desmonta o setup dele ali, liga o drone faz o mapeamento geográfico todinho, as coordenadas geográficas, acabou-se. Tem uma coisa interessante também, falando nisso, por exemplo, da estrada com o próprio setup que eu vi no interior. Cara, ele não tinha um trator nem nada. O que foi que ele fez? Ele aperfeiçoou a parte traseira do carro dele, justamente para ele mesmo fazer a arão da terra. Exatamente. E eu fiquei assim, caramba, esse cara é um gênio, ó. E assim, o que a gente diz assim, muitas vezes a gente se acomoda. O ser humano tem essa fraqueza, acomoda. Vê uma coisinha boa, um bolinho doce ali, você se acomoda. Uhum. Agora, na dificuldade aí não. Se tiver uma pedreira no seu sapato aí, a tendência é você caçar um meio e tirar ela. Sim. Então, assim, o que eu digo muito é que assim, você não sabe até onde você é capaz até precisar disso. Isso é verdade. Eu não consigo desenvolver um cálculo matemático, certo? Sua vida depende de um cálculo matemático? Se depender, provavelmente você vai desenvolver. Então, assim, o que a gente diz muito é necessidade. Então, no aquilombamento lá em Altos, o que a gente vê muito. A maioria dos jovens, jovens que eu falo assim, a partir de 17 até, sei lá, jovens dos 40 anos, analfabeto sem analfabeto. Sem instrução de educação, digamos, tradicional nenhuma. Uhum. Isso não impede ele de se aperfeiçoar, por exemplo, na manutenção de roçadeira. É tanto que os 2 cursos que a gente fez foram as 2 turmas completas, todos concluíram o curso com eles, graças a Deus, e graças a eles também, né? Mas assim, só um parênteses. Uma experiência específica que eu tive com um dos nossos colegas lá, que a gente também teve a oportunidade de fazer os cursos, né? A gente do MP3. Eu sentei junto, eu estava operando a máquina, e aí tinha um rapaz comigo, lá no interior. E ele era analfabeto mesmo e tudo mais. E ele tinha até vergonha disso. Ele dizia que não estava enxergando. Dizia, pai, que palavra é essa? Não, pai, minha vista está ruim. Nadinha. Mas enfim. Aí teve um momento que o instrutor solicitou que eu estivesse junto com ele, operando a máquina.
Aí beleza, aí teve uma hora que eu olhei pra ele assim, eu tava operando a máquina, ele tava só olhando. Uhum. Aí eu disse assim, rapaz, faz o seguinte, senta aqui, cara, dirige aí que eu vou ficar só te olhando mesmo, tô cansado. Não, tu é doido. Eu digo, não, senta aí. Aí, o percurso de quase 10 quilômetros, ele fez sozinho. Na ida, cara, eu perguntei pra ele. Eu disse, e aí, qual a sensação que tá aí? Já foi a melhor sensação do mundo. Aí tu imagina, se vê na mente desse cara. Cara na zona rural, analfabeto, conhecimento nenhum, ralando de sol a sol. O cara dirigindo uma máquina agrícola. Um trator que, tipo assim, foi interessante porque a gente passou em alguns locais e as pessoas conheciam ele. Foi uma experiência assim, que pra ele foi algo bom, novo, mas que tudo aquilo não passava só de medo dele, tava tudo na E cabeça. sabe qual é o detalhe? Ele estava na iminência de desistir do curso. Aí agora Ele estava achando que não ia conseguir. Não, eu não vou conseguir. Não sei o quê. E agora ele teve o reforço positivo. E hoje ele tem certificado e tudo, tá lá, operador de máquina. Se uma empresa chegasse lá e dissesse assim, pá, eu quero um operador de máquinas agrícolas, ele tem certificado para candidatar a vaga. E às Que vezes legal. o que falta é só um empurrãozinho, né? Exato. De alguém tá ali Exatamente. motivando a pessoa, né? Pra ela. E a ideia é essa, é que o MP3 assim, especificamente fica no Palmeira dos Gomes, é zona rural de Altos. A ideia assim, é pegar aquela comunidade todinha e mudar a cabeça dele. Tipo assim, não é só tu acordar cedo e ir pra roça, cuidar de gado, não, tem outras vertentes. Então assim, desde o início, como eu falei, o MP3 tem esse viés de tentar dar oportunidade para quem não tem mesmo. É chegar numa favela dessa aqui e dizer assim, cara, tá aqui, ó, tem tecnologia, tem educação, tem cinema, tem cultura, tem agricultura, escolhe alguma coisa para tu, só não toma uma decisão errada. Justamente Exatamente. justamente fomentar a mente da pessoa. Basicamente. E bacana. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos. Eu tenho... Voltando aqui, né, para nossas perguntas, né? Você estava falando sobre a questão do analfabetismo, né? Tem uma pergunta aqui no nosso planejamento em relação a isso, né? Que é quais são as estratégias que a gente poderíamos desenvolver para combater o analfabetismo tecnológico? O que você acha? Bom, assim, basicamente, quando a gente trata de conhecimento, você tem que ampliar a rede. Porque assim, você não pode simplesmente dizer que o celular vai substituir o computador. Infelizmente, o celular é uma ótima ferramenta e tudo mais, mas são plataformas totalmente diferentes. E aí, quando você fala disso, você fala da empregabilidade. Por exemplo, eu sou excelente videomaker no celular. Beleza. As empresas que contratam videomaker não editam pelo celular, ele edita pelo computador. Por quê? A ferramenta é bem mais ampla, você tem uma tela bem maior, ou seja, a questão dos cortes, edições de vídeo, áudio, tudo é amplificado. Então o que acontece? Quando a gente fala de analfabetismo, assim, você tem que abrir um leque bem grande, porque são vários fatores, são várias tratativas. Então assim, o que o MP3 faz em relação a isso? A gente tenta incluir as pessoas digitalmente. São pessoas que você diz assim, seleciona esta tecla no teclado. A pessoa olha para o teclado e não faz a menor ideia onde é que está. A pessoa diz assim, pega no mouse. A pessoa pega no mouse de maneira toda estranha. Você diz assim, meu gente, é um mouse. Mas se você pegar o pressuposto que aquela pessoa nunca viu aquilo, aí a coisa muda. Vou dar um exemplo até falando um pouco mais de tecnologia. Sim. Hoje a gente usa muitos sistemas do Windows, certo? Sim. Windows 7, Windows 10, enfim. Beleza. Mas a ferramenta do Windows é horrível. Quem bem conhece tecnologia não usa sistemas do Windows, usa sistemas Linux. O que o Linux tem de diferente? Basicamente tudo. O sistema operacional Windows é da Microsoft, é um sistema proprietário e tudo mais. Sim. Detalhe, ele é pago. A licença de utilização é paga. O que você baixa e instala é uma versão trial ali, 30 dias. Quanto foi que você pagou pela licença do Windows? Só aí você já vê que você, no mínimo você está cometendo um delito aí, um desvio aí de função. Porque, ou alguém fez algum desvio nesse serial, né, um técnico, alguma pessoa desse tipo, ou você está usando um sistema craqueado. Ou seja, você está utilizando a ferramenta de maneira indevida. Se você não pagou, obviamente, por aquela licença.
E a maioria dos usuários usa o Windows sem pagar a licença. Ele usa o famoso crack, tecnicamente falando. Não é a droga, obviamente, né? Mas é um sistema, ou seja, é um script que modifica o sistema operacional. Só aí o Windows já está definhando. Só que para o usuário final, não vai mudar nada. O técnico me entregou prontinho, já estou usando aqui e tudo mais. Para o usuário um pouquinho mais avançado, faz muita diferença. É tanto que a maioria dos desenvolvedores, gente que trabalha mesmo com TI, né, eles usam o Linux. Aí você diz assim, mas eu já usei o Linux, é um sistema velho todo doido, não presta. Que nada, é só porque você é batizado com Windows desde que você viu o computador na sua frente. E o Linux também ele tem uma diferença muito grande, que para programação ele é muito Exatamente. bom. Só que para quem não quer programar, ele se torna bem desafiador. Eu usei o Linux por 3 dias. Aí depois eu desisti pelo simples fato que eu não estava conseguindo justamente fazer o básico. Exatamente. Porque, por exemplo, tem alguns aplicativos que o Linux ele barra a gente de instalar. Ele simplesmente vai barrar a gente. Se a gente não souber pelo menos um mínimo de programação para a gente modificar o programa do instalador para ele realmente rodar no Linux. Que às vezes é uma coisa bem simples. É só abrir o prompt ali, pronto, e modificar só uma pequena coisinha. Como eu estava com muita preguiça de fazer isso... Isso acontece mesmo. Aí eu realmente não quero. O Linux me impediu de, por exemplo, botar a Steam e o League of Legends. Eu fiquei, Exatamente. Aí eu fiquei, rapaz, não, vou mudar aqui voltar pro Windows, porque pelo menos é mais fácil. Aí eu falo, quando a gente fala de novo, analfabetismo. A gente acha que sabe mexer com o smartphone, a gente acha, mas a gente não sabe a menor ideia. Quer ver um exemplo dessa questão de plataforma? Vamos supor, você é usuário de Android, você é usuário de iOS, do iPhone. Mudem de celular. Vixe, Android não presta. Vixe, iOS não presta. É basicamente a comodidade. A gente está batizado com sistemas Windows. Quando você vai para o Linux, é tudo diferente. Mas só um adendo aí. Se eu não me engano, eu sei que é no Reino Unido. Não lembro se é Escócia ou Irlanda, enfim. Mas no Reino Unido, a universidade fez um estudo e pegou pessoas realmente analfabetas, digitalmente falando. Não sabe de nada. Botou na frente de uma plataforma Linux e de uma plataforma Windows. Ela desenvolveu mais rápido no Linux. Ou seja, se nós aqui não soubéssemos de nada de computador e fôssemos apresentar as duas plataformas simultaneamente, a gente ia desenvolver o Linux mais rápido do que o Windows. E isso é fato. Se você se acostumar com o Linux, você vai ver assim, poxa, cara, é muito mais fácil usar Linux que o Windows. O Windows é cheio de frescura. Sim, o próprio Linux ele é muito simples. Porque assim, por mais que eu tenha desistido dele, só pelos 3 dias que eu fiquei com ele, ele realmente se mostrou muito simples. Tudo que a gente clica nele, ele realmente tem um processo de abrir muito mais rápido do que o Windows. Por exemplo, se a gente for abrir um Google hoje em dia, um Google no computador Windows, ele vai demorar o quê? Cerca de 5 segundos, 10 segundos para poder abrir. No Linux, na hora que eu clico os 2 botões, pronto, acabou, ele já abre. E aí já entra até no leque, por isso que eu falo que o leque é grande, porque isso aí já entra no leque cultural e sociedade. Por exemplo, vamos lá, o Windows é proprietário, a Microsoft é dono dele, então tem uma empresa por trás daquele sistema. A maioria das distribuições Linux, se não todas, não são, é a comunidade. Então são as próprias pessoas que desenvolvem melhorias para as próprias pessoas. É você ver um erro no Linux e dizer assim, cara, eu vou botar lá no fórum, né, que todos eles têm fóruns oficiais, deu esse erro, eu não consegui fazer isso, coloca lá no fórum, vão te responder, cara. É uma pessoa lá do outro lado do mundo que talvez está o mesmo problema que você. E se fosse com a Microsoft, no mínimo você ia ter que pagar alguma coisa para ele fazer alguma coisa com você. E nos sistemas livres isso não ocorre. E aí vem um fato curioso. A maioria dos poderes públicos utilizam software livre. Quer uma curiosidade? A NASA. Conhece a NASA? Agência Nacional Americana Aeroespacial. Sim. Ela não usa Microsoft. Os servidores da NASA são configurados em Debian. É uma distribuição Linux. Sim, eu conheço Vamos lá. bem. Uma das grandes virtudes do iPhone é que ele não pega vírus. Certo? Teoricamente. Isso é uma ilusão. O iPhone pode ser infectado por vírus. Só que tem um detalhe. Mais ou menos 85 a 90% dos vírus que são feitos para smartphones
são para Android. Porque vamos lá, se ver a cabeça do cara que está desenvolvendo um vírus, ele vai desenvolver o vírus. A ideia dele é contaminar o máximo de pessoas possíveis. Aí ele vai jogar esse vírus no servidor no Brasil. A maioria das pessoas, quer dizer, utiliza Android, não usa iPhone. Então, se ele quer inserir esse vírus na comunidade brasileira, ele tem que fazer esse vírus baseado no Android e não no iPhone. O que eu estou querendo dizer? Você tem Android, ela tem iPhone. Eu pego o mesmo arquivo malicioso, boto no seu Android e boto no seu iPhone. No seu Android ele vai fazer um estrago. No seu iPhone ele vai ficar lá, parado. Está infectado? Tá. Só que o vírus não está agindo, porque é outra plataforma. Ele não foi programado para aquilo. Mas isso é uma ilusão. Existem vírus desenvolvidos para iPhone. Só que é bem menos do que a quantidade. É mais restrito. E aí volta para a plataforma dos computadores. Existem vírus para Linux? De certa forma até que sim. Mas são bem menos. Você pega um grupo de, 50 pessoas lá na sala. 50 alunos lá. Se 2 usarem Linux, é muito. O restante usa tudo Windows. Aí se coloca de novo na pele do cara que vai desenvolver um vírus. Ele vai desenvolver um vírus para Linux, para infectar só 2? Nada, ele vai desenvolver um para Windows para infectar 48. A maioria, né? Exatamente. E aí, ele sabe que pouco não vai dar. Aí entra justamente a questão do analfabetismo digital. Por quê? Muitas pessoas acham que sabem utilizar os aparelhos. Aí eu já entro até na questão da meta-reciclagem. Hoje, o Código de Administração de Meta-Reciclagem. O que ocorre? Eu chego para os alunos e digo assim, vamos lá, como é que você transporta o seu celular? Você vai para a parada de onde? Você bota o seu celular na bolsa? Não. Você bota o seu celular no bolso? Também não. Você botou dentro das calças, né? Ou as meninas, pejorativamente, seguro, né? Coloca aqui, ou coloca aqui embaixo. Né? É. Sim. É tudo que é tudo que as fabricantes querem. Que ele quer que você bote o celular aí na sua virilha, sei lá, para que aquele celular exploda e você tem que comprar outro. Ele só quer que você fique vivo, só isso. Ah, mas eu perdi um braço. Dá para usar o outro para pagar no cartão? Dá. Então compra outro aí. Porque vamos lá. Onde é que estão todas as informações sobre os celulares? E aí? E aí, Paulo, fala aí. Deus sabe. Só Deus sabe. Em resumo, tá no manual. Não tá? Sim. Quem que lê o manual? Ninguém. Primeira coisa que você faz quando compra um aparelho desse, compra ele aqui, tira, joga a caixa. Isso até é uma virtude interessante que justamente a segurança pública no Piauí fez com uma certa eficiência. Vocês viram o que ocorreu recentemente. Muitas pessoas que tiveram os celulares subtraídos puderam recuperar eles, isso depois de muito tempo, com o e-mail, o nota fiscal ou a caixa do aparelho. A caixa do aparelho. Isso foi importante, exatamente. Selozinho. Isso foi importante porque a comunidade passou a ver assim, ó, eita cara, aquela caixa que eu joguei fora, para o celular que eu vou comprar, eu não vou jogar não. Porque se Deus o livre, o dono dele aparecer, eu posso comprovar que na verdade o dono sou eu. Porque por mais que a nota fiscal se apague naquele papelzinho, a caixa está ali. Tem como você comprovar. Não, a caixa está aqui. Ó. Confere o e-mail aí, bate com o e-mail do celular. É igual a questão de quando as pessoas vão fazer compra, que hoje em dia elas utilizam muito a OLX, quando vai fazer compra, porque lá algo novo é lacrado na caixa se torna mais barato do que nas lojas, nas plataformas mesmo que vende, né? Na Magazine Luiza, enfim. Então as pessoas optam, né? Ah, é novo, tá muito mais barato e tem tudo, tem um selo, tem tudo. Então eu vou me garantir nisso aqui e comprar porque se torna, né? Exatamente. Isso aí segurança, até mudou o mercado informal, o mercado de seminovos, digamos, ou usados. Por exemplo, hoje em dia, pegando o exemplo do LX, é uma dificuldade para você botar um celular para vender só com carregador. Hoje em dia ninguém quer comprar mais não. Ah, tu tá vendendo teu celular só com carregador? Não, vou nada. A polícia bater na minha casa daqui 3 dias. Ah não, mas tem carregador. Ah, não tenho mais a nota fiscal, mas eu tenho a caixa dele. Ah, já lhe dá uma segurança a mais. Então assim, quando se fala dessa questão do analfabetismo, aí você tem que olhar para tudo isso aí. Porque assim, a gente não... Assim, você compra um celular de uma determinada fabricante. Aquela fabricante, nas redes sociais dela, devia ter pelo menos um vídeo explicativo dizendo, pelo menos, o que tem na caixa, como é que deve ser usado. Porque, por exemplo, vamos lá.
qual é o maior problema dos celulares hoje? Esquentar muito rápido. Resumidamente, é a bateria. Bateria. Acabar a Certo. bateria. A bateria é o maior problema hoje. Aí envolve não só os smartphones, aí já cai para o ramo até automotivo. Eu acho que também até entra na parte climática, porque o Exato. clima acaba interferindo bastante. Mas aí tem um detalhe em relação ao funcionamento. Vamos lá. O maior problema da bateria do celular não é nem a bateria em si, é o usuário. Um dos erros mais comuns que a gente faz é botar o celular na tomada e ficar usando. Sim. Quantos acidentes a gente não já viu? Quantas vidas a gente já não viu se perder por conta da besteira dessa? Eu falo besteira não no sentido de menosprezer a questão do falecimento, mas eu estou falando da atitude. Será, João, tu não consegue ficar 2 horas longe do teu smartphone enquanto ele carrega? Tem pessoas que deixam o celular a noite toda carregando. Hoje em dia nem precisa mais de 2 horas, por Não, conta exatamente. que existe agora os carregadores turbos, que eles fazem uma adaptação Exatamente. para o Mais celular. rápido. Não é questão da carga ser mais rápida. A carga ela é rápida. Porém, o carregador turbo ele tem um funcionamento assim. Ele tem uma caixa-fonte maior, só que ele faz uma adaptação através do cabo para conseguir transferir aquela energia toda para o teu celular, assim que o teu celular exploda. Então, o que antes era 2 horas, agora vira 30 minutos, 1 hora no Sim, máximo. tecnicamente falando, o que mudou foi a potência. Sim, Certo? Sim, por exemplo, parece loucura, mas o seu celular lá na tomada sai 220 volts, 10 amperes, certo? Ele só recebe 5 volts e 2 amperes, ou 1.5. Os carregadores turbo, a maioria deles, eles transformam 2 amperes em 3, 4, 5 amperes. Ou seja, a potência é maior. E aí, obviamente, você tem uma rapidez e eficiência energética. Mas assim, como eu estou falando, acontece muito de você deixar o celular carregando a noite toda. Sem necessidade. Não sei que celular é esse, que precisa de 8 horas para carregar. De 10 horas da noite a 6 horas da manhã, tem algum problema aí. Fora a questão, obviamente, das raridades. Ah, foi só hoje, eu estava cansado, dormi, esqueci de tirar, beleza. Mas de modo geral, não. Porque, infelizmente, aí fala, para finalizar essa questão do alfabetismo, a gente tem que entender que, assim, isso aqui é uma ferramenta. A nossa vida não depende dele. Não deveria, pelo menos. Mas eu conheço pessoas que, se o celular desligar, a pessoa vai dormir porque não tem o que fazer. Isso é a É realidade. a frase. Eu vou dormir porque eu não sei o que fazer. Meu celular descarregou. Exatamente. Bem. Agora, só mais uma para finalizar. Existem desafios na implementação da tecnologia na educação? Bom, basicamente assim, o principal desafio, não se digo nem financeiro, é a questão da aquisição dos instrumentos e tudo mais. Basicamente, o principal desafio é a capacitação técnica. Por exemplo, você chega na escola dessa e diz assim, professor, olha, a partir de hoje você tem que usar essa plataforma. Você vai ter resistência. Porque o professor é acostumado com aquele papelzinho, o plano de curso dele, plano de aula dele, tudo no papel, caneta, boletim, frequência e tudo mais. Quando você diz assim, ó, você tem que usar essa ferramenta, só aí você já vê uma dificuldade grande. Porque muitas vezes o professor não tem o hábito de fazer a frequência manual, passar para o digital, fazer um plano de ação. Hoje a aula de hoje foi sobre isso, isso e isso. Tem que publicar na plataforma. Aí ele tem que redigir tudo aquilo. Isso considerando um professor que tenha tempo para fazer isso todo dia. Que a maioria deles não tem. Porque no dia que ele está dando aula de manhã e de tarde. Isso é verdade. À noite ele tem que planejar a aula para outro dia. Eu acho que isso também foi até um desafio, por exemplo, na pandemia, que não se sabia se usavam ou Meet, ou Zoom, Exatamente. ou até a nova plataforma que a Microsoft teve que desenvolver justamente para tentar trazer mais acessibilidade, que foi o Teams. Exatamente. Assim, até um parênteses em relação a isso, vamos lá. Ninguém conhecia o Zoom antes da pandemia. O Zoom não de buscador de ofertas, né? O Sim. Zoom de videochamadas. Ninguém conhecia ele. O que foi que aconteceu? Todo mundo começou a baixar. Por quê? Era de graça, era fácil de usar. Basicamente era isso. O que foi que aconteceu com o Zoom no início da pandemia? Os servidores caíram. O desenvolvedor do Zoom, ele falou, olha, a minha plataforma estava esperando no máximo 200 mil pessoas. Do dia para a noite tinha 2 milhões de pessoas lá. A plataforma caiu. Tanto é que assim, hoje, quem é que usa o Zoom? Quase ninguém. Quase ninguém. Porque ficou uma plataforma já obsoleta. As outras que vieram depois do Zoom já vieram implementadas com melhorias. O Google Meet
veio implementado como Até o Discord, por exemplo, que é um aplicativo mais utilizado pela comunidade gamer, Exatamente. ele sempre teve uma plataforma mais sugerida para realmente suportar mais. Ele foi uma plataforma que ele não foi tão bem elaborada para os processos que realmente é para essa área, sendo que ela tem praticamente tudo. Ela é um conjunto de todo, mas ela não foi a plataforma mais escolhida. Realmente foi o Zoom, foi o Meet e o Teams. E aí, para finalizar esse parênteses, eu entro no pressuposto seguinte. Vamos lá. A gente fala dessa questão da videochamada, mas lá no início dos anos 2000 já se falava disso através do Skype. Sim, o Skype, digamos, o Skype é o pai de tudinho aí. Só que tem um detalhe. O Skype é voltado para o mundo corporativo. O Skype, só um parênteses de novo. O Skype é da Microsoft. Ele é um software proprietário, ele é pago. Então, por exemplo, você quer fazer uma ligação via Skype, você tem que pelo menos ter um cartão internacional. Para começar. Obviamente tem que ter saldo lá. E aí todas as chamadas são pagas. Quem é que usa isso aí? O mundo corporativo. As empresas. Porque o empresário pensa assim, cara, eu não vou usar o Google Meet, usar o Teams, mesmo que seja Microsoft, mas é gratuito, porque eu não vou ter respaldo. Se der uma zebra, se eu tiver numa audiência e eu precisar daquilo ali, o Teams vai dizer assim, ó, eu não gravei nada, não tem nada salvo no servidor, você não me paga nada, eu vou gravar o quê? Agora o Skype não. E aí é uma ferramenta bastante exclusiva. Quem usa o Skype hoje é basicamente o mundo corporativo. Você não vê o usuário comum usando o Skype, tanto é que a gente usa o WhatsApp. Mas você vai aqui nos Estados Unidos, ninguém usa o WhatsApp, não. Usa o Messenger. Sim. Você vai em outros países, não se tem isso. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? O Brasil usa o sistema de geolocalização estadunidense. Tipo assim, o governo dos Estados Unidos vai dizer assim, olha, a partir de hoje a gente não vai mais oferecer tecnologia para o Brasil se localizar. Acabou o GPS. Vai se localizar como? Quando se fala de GPS, a gente está falando de sistema bancário, sistema de petróleo e gás, sistema de telecomunicações. São muitas coisas que usam GPS. Quer ver uma coisa besta? Eu acho que vocês já passaram por isso. Quer ver uma coisa fascinante? Atrasa a data e a hora do teu celular e tenta se conectar à internet. Ele não consegue. Você não consegue. Se a data do seu celular tiver pelo menos 48 horas atrasada, você não consegue acessar a internet. Parece besteira, mas é uma coisa que você tem que estar sincronizado com os servidores mundiais. E aí, só por último, para falar dessa questão das dificuldades, hoje a gente está buscando ainda mais recursos, sejam naturais, recursos energéticos, enfim. Uma das maiores problemáticas que se tem assim, ao redor da inteligência artificial, chat GPT, todas essas coisas, é geração e consumo de energia. Só uma informação. O chat GPT, a IA, né, o machine learning, que é a aprendizagem de máquina, que usa muitos servidores ao redor do mundo, o consumo energético deles já ultrapassou das indústrias automotivas. Isso é muita coisa. Imagina, pega aí um apanhado, faz um apanhado. Aí. Vou fazer do Brasil para ficar mais fácil. Fiat, Volkswagen, que elas pertencem ao mesmo grupo, né? Mas Fiat, Volkswagen, sei lá, Chevrolet, Audi, esses chineses, tudo mais. Pega o consumo de carros no mundo todo. Desde a fabricação, a venda, tudo. O que ele consome de energia. ChatGPT, inteligência artificial, já está se aproximando de passar esse consumo. Que eles precisam dos servidores ligados o tempo inteiro para continuar gerando tanto como resposta como também perguntas. E aí, assim, quando a gente fala disso, você fica assim, mas lá em casa tem energia, então... tá certo. E daqui a 5 anos? Eu espero estar vivo daqui a 5 anos. Eu acredito que você também. Como é que vai estar o consumo energético? Então, assim, quando a gente fala dessa questão das dificuldades, tem todo um processo. Por exemplo, quando você fala disso, fala-se de geopolítica. Por exemplo, muita gente não faz a menor ideia do que é Taiwan no mundo. Taiwan é um território que, teoricamente, de acordo com a geografia, ele é um território chinês, mas é um território independente, é uma ilha. Sim. Qual é a questão de Taiwan? Fica lá do outro lado do mundo. Taiwan é uma ilha onde são fabricados os semicondutores. Ou seja, tem peça desse celular aqui que foi fabricado em Taiwan. E só se fabrica lá, em nenhuma outra parte do mundo. Qual o problema de Taiwan? Se Taiwan for considerado um território chinês, é propriedade da China. A China e os Estados Unidos não têm uma boa relação. Aí qual é a briga lá?
Estados Unidos e China brigam pela independência ou não de Taiwan. Se Taiwan for independente, ele faz parte do resto do mundo. Se ele for da China, ele só pertence à China. Só o contexto. Por que eu estou falando disso? Na China, eles não usam Windows. Eles não usam Intel, que é um fabricante americano. Tudo é gerado por eles. E quando a gente fala de inteligência de máquina, chat GPT, isso é antigo. Nós estamos falando aí do passado. Eu li até recentemente tese de doutorado de 2007 falando de inteligência artificial. 2007. E hoje você só ouve falar agora, teoricamente, né? Para quem já está na área já é um assunto mais rebuscado. Sim. Então, assim, acho que desde o Exterminador do Futuro a gente consegue, a gente já vem estudando sobre inteligência artificial, dizendo as máquinas vão dominar o mundo. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de dificuldades, assim, já trazendo para o nosso território realmente, o que eu consigo ver de principal é essa questão da capacitação técnica mesmo. Porque, assim, obviamente o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso. O tempo hoje é de ontem, né? Nós já estamos lá na frente. Acho que o nosso dia, se tiver 48 horas, não dá tempo de fazer tudo ainda. É verdade. Né? Então, assim, o que se fala muito é isso. Muitas vezes os professores não têm esse... Os professores, como eu falo, os professores, assim, a comunidade escolar, né? Não tem esse tempo de capacitação. Se usa muito mais hoje as plataformas do que antes. Antigamente era muito restrito. Né? Hoje em dia também tem a questão e a dificuldade da inserção da tecnologia nas escolas. Como é que vai ser inserido isso? Assim, beleza, nós vamos abrir um laboratório em determinada escola, certo? Mas aquele laboratório vai ser usado realmente para ensino, educação? Ou os meninos só vão lá para ficar jogando, para ficar vendo coisas que... Certo? Então, assim, aí envolve até a educação. Porque, assim, a gente precisa ensinar aos nossos jovens que a tecnologia é fascinante, mas ela também serve para aquilo. Por exemplo, eu brinco muito com os meninos assim, ó, na internet hoje, você faz até o que presta. Imagina o resto. Então, assim, infelizmente a gente está condicionado a entender que o celular é para rede social, para publicação, ver um vídeo. Você não associa que isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Você não associa que é por aqui que você vai ganhar a sua renda. Tipo assim, eu vou publicar, por mais que seja um Instagram, eu vou publicar minhas ações, minha carreira profissional, eu tenho um LinkedIn. Então, assim, tudo respalda no usuário. E aí eu até falo em relação às plataformas, por exemplo. Eu já usei as plataformas, tanto o iOS quanto o Android. Não tive problema com nenhuma delas. Mas aí é o uso. Por exemplo, pessoas dizem assim, cara, como é que o teu iPhone dura 3 dias, cara? O meu durava 3 dias. Porque era o meu uso. Eu usava o quê? WhatsApp, só isso. Não tem Instagram, não tem o Facebook. E a bateria você gasta com o quê? Aí a pessoa, a senhorita, compra o iPhone para passar o dia no Instagram. 6 horas da noite a bateria está riando. Então, assim, tem todo esse contexto. Mas, de novo, tudo se passa pelo usuário, nós, seres humanos. Aí você vai escolher aí por onde começa. Se começa dos alunos, da educação, mas tem que fechar esse ciclo aí. Porque, de modo geral, eu acredito que a gente não vai voltar para as cavernas. Voltar é um doido da cabeça aí que quer voltar para as cavernas e se isolar do mundo. 99% da população vai utilizar esses meios. Vai ter um avançamento. De modo ou de outro, seja para entretenimento, seja para lazer, seja para profissão, educação, uma hora ou outra você vai se deparar com essas plataformas, com esses sistemas, com essas integrações virtuais. Então, assim, de modo geral, a gente acredita que com a capacitação técnica mais eficiente ainda, porque muitas vezes os professores não têm nem tempo de capacitar em relação a isso, é tipo assim, trocando pneu com o carro andando. Sim. Então, ele tem que dar aula, ao mesmo tempo tem que aprender a usar a plataforma, e muitas vezes ele não gosta de fazer aquilo, ele está fazendo aquilo porque é obrigado, porque senão perde o emprego, enfim. Então, assim, de modo geral, a capacitação técnica é interessante. Porque, assim, conhecimento nunca é demais. E é uma coisa que ninguém vai tirar de você. É tudo que você tem. Não é material, não é nada. É o que está na sua cabecinha. Então, assim, de modo geral, a maior dificuldade que a gente encontra nas escolas são essas. As capacitações. Porque aí começa dos gestores até os alunos. E aí não tem como você cobrar do aluno um conhecimento que não foi repassado para ele. Interessante. Pois é isso. Muito obrigado, Romano. Nós que Obrigada por ter agradecemos. participado aí do nosso podcast. E é isso. Foi um prazer disponibilizar o seu tempo. Não, eu que agradeço a iniciativa de vocês, né? Não só pelo projeto da faculdade, mas também projeto de vida, realmente. Né? Que a gente possa ampliar ainda mais essas conexões, conhecer você que já passou por aqui como aluno,
possa contaminar outras pessoas, né? Porque coisa ruim se espalha rápido, né? E pela As essa coisas troca- boas também. E essa troca de conhecimento que a gente teve, isso foi muito significativo para nós. Foi experiente para você? Foi. Foi experiente para mim Pra também. você também? Foi experiente para mim também. Pois muito obrigada, viu, Eu Romeu? que agradeço. Ninguém pode entrar que vai ser assaltado, mas lá tem muita criança carente. Ó, a gente vai, engraçado assim. Quando a gente vai no cinema lá, a gente. Assim,